Fala, meu povo! Muito boa noite! Como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma quarta-feira, Fala Fraterno hoje tá bombando. Eu sou você não perderia. Boa noite, meu amigo Hernani. E aí, meu camarada, conta boa pra nós. Rapaz, Nova Summit começou pegando fogo. E aí? Rapaz, hoje é quarta. Ainda tem mais 2 dias aí pra você ir no Inova, hein? Então dá tempo. E hoje não, ainda dá tempo ainda. Se você tá vendo agora a gente 7h30, depois você terminar aí o episódio, você pode correr lá que ainda dá Corre tempo. que tem palestra do Wendel Carvalho daqui a pouco, não é isso? É, o mestre. Falando em evento, como é que tá a fraternidade aí? Pô, Fraternidade bombando. Deixa eu dar um recado aqui muito importante pra você, empresário da nossa cidade. E até de fora. Quer conhecer mais, quer saber mais da Fraternidade? O link tá aqui embaixo. É o Instagram que tá na tela, então chama lá no direct que as meninas vão falar com você e a gente vai te explicar um pouquinho mais sobre comunidade empresarial, networking, negócio, muita coisa boa. É isso. Recados iniciais? Agora são meu convidado, escuta essa. Recados iniciais. Pessoal que tá vendo a gente, geralmente o cara, gosta de tipo radinho antigamente, entendeu? Bota no foninho e fica escutando. Então dá aquele like antes de botar o radinho no bolso. Compartilha com aquele amigo que merece ver isso aqui, que merece escutar a gente, porque tem muita gente aí merecendo esse papo de hoje, vai ser legal. E é o seguinte, as playlists estão lá. Meu convidado, esse é o único podcast do Brasil que tem 2 playlists exclusivas. Uma playlist de livros e uma playlist de música. Você vai saber tudo mais disso lá no final, que você vai entender o que eu tô falando. Você que já era nosso seguidor já sabe. Tem livro novo lá, tem música nova. Segue a gente, dá aquele like e compartilha. Bora, meu querido. É isso. O que mais? Faltou alguma coisa? Rapaz, não, acho que não, né? Ah, então tá tudo certo. Bora pra cima, é só o começo. Vamos pra Deixa cima. o like, hein? E aí, o que você quer falar do nosso convidado? Rapaz, o currículo dele é extenso. Rapaz, eu quero ter uma roupa pra andar do lado desse cara. Rapaz, Esse bicho é brabo, viu, velho? Primeiramente, eu vou falar, velho. Ele tá disputando como um dos médicos mais elegantes dessa cidade, quiçá do Brasil, entendeu? Se você quer ser atendido lá, o cara é elegante. Rapaz, entendeu? O cara não tem uma clínica, ele tem um hotel 5 estrelas. É diferente, o negócio. Ele ficou bacana. Nosso convidado, ele tá trazendo um conceito novo de clínica. Não um conceito novo, um conceito diferenciado, com arquitetura bacana. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso com ele aqui. Vai falar sobre saúde, muita coisa. Sobre saúde, que é uma coisa que a gente estava conversando aqui antes, a gente tem a cultura de não ir ao médico, não é isso, Rani? A gente estava aqui numa discussão por que o ser humano masculino não vai no médico. E assim, de acordo com o nosso diálogo aqui, eu e o Giuseppe, a gente chegou num consenso que eu acho que é cultura, entendeu? Mas o doutor que vai esclarecer. Vamos bater essa bola daqui a pouco, não é isso? É isso. É isso. Doutor Tiago, seja muito bem-vindo. Boa noite. Amigos, um prazer enorme estar aqui com o pessoal da Fraternidade, a convite de vocês. E muito assunto bom aqui. A gente vai bater papo sobre gestão, saúde, bem-estar, negócios, né? Que é o que gera o mundo de network, né? Isso que nós estamos aqui fazendo. Tá? Claro. E falar um pouquinho do nosso conceito ali, que tenho certeza que o pessoal vai gostar de conhecer, né? De saber um pouquinho aí. E remete a nós homens. Eu vou falar um pouquinho porque que o Maiada não quer ir no consultório. Normalmente a mulher marca, leva na orelha ali, fala, ó, você vai, não quer nem saber. Mas a gente vai dando um jeitinho, a gente vai falando com eles aqui, alinhando, e o homem tá se cuidando mais. Pera aí, então vamos aqui, doutor. Nós temos os protocolos iniciais aqui. A pergunta é: por quê, pra quê e como o doutor Tiago tá aqui hoje batendo esse papo, sentado nessa cadeira com a gente batendo esse papo? Então fala aí um pouquinho, porque é o seguinte, a gente tem uma audiência que é de Brasília, que te conhece, as pessoas que seguem no Instagram, na rede social, mas tem aquele pessoal que ainda não te conhece. Então quem é o doutor Tiago? Perfeito. Então, Tiago Belela Santos, né, já tinha morado nesse DF aqui há algum tempo, rodei esse Brasil afora, retornei para cá e já há alguns anos eu sou urologista e andrologista. Essa é uma dúvida comum, porque urologista, muitos homens acham que é o médico do homem exclusivo. E não, nós atendemos mulheres também de forma geral, mas o andrologista é o médico exclusivamente urologista que cuida do homem somente, né? Então já há alguns anos tentando decifrar nós mesmos, né, entender um pouquinho mais e ajudar os homens. Eu sempre pensava que eu queria montar um lugar, um conceito, um espaço onde a gente sentisse conforto, privacidade, segurança. O homem, ele, às vezes, não quer falar muito de temas porque ele fica meio sem graça. E a gente inovar com algo que, hoje em dia, já temos muitas clínicas pensadas para as mulheres, mas um espaço onde trouxesse sofisticação, bem-estar, né, conforto, e que conversasse com o homem, ele se sentisse confortável.
a gente juntou as mentes aí e nasceu a Lessense, né? Então, o que é? A gente criou um conceito de clínica galeria. O que é isso? A gente tem lá, então, pensando obras de arte na parede, o aroma foi pensado, a tintura da parede foi pensada, os móveis, as concierges, o nosso serviço de café com baristas, enfim, tudo pensando em trazer um conceito a esse homem que ele quer também ir num espaço onde as mulheres já frequentam, né, e tudo, mas ele acha ruim de dividir uma recepção com outras ali, né? E a gente, então, trouxe isso e incorporou o quê? Opa, estamos no DF, nessa cidade maravilhosa, no nosso Cerrado. Então, toda a clínica fala um pouquinho sobre Brasília. Então, as obras são todas do nosso artista daqui, Celso Júnior. A gente tem as louças, as porcelanas que remetem ao Congresso, ao museu, a pontos turísticos daqui. Então, até mesmo as cores pensadas no nosso DF. E a gente está aí criando um conceito que já está atraindo os olhos de gente não só de outros estados, mas de fora do país também. Aliás, muito bonita a clínica, parabéns, viu? Show de bola. Convido a todos a conhecer a clínica, independente se é mulher ou homem. Se for mulher, leva o marido. Tem coisa lá também. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a clínica. Isso. Doutor, agora a pergunta é, a gente já entrou nesse bate-papo aí, Perfeito. mas por que a gente veio ali na garagem discutindo esse assunto? Por que o homem não vai ao médico? E aí a gente chegou num consenso achando que é cultural nosso, masculino, porque a mulher desde criança ela vai no médico. Isso. Passa ali pelo pediatra e tal, depois de uma certa idade vai pro ginecologista e continua essa vida ali, fazendo a prevenção, os tratamentos e tal. O homem não tem isso. O cara sai do pediatra, mas nunca ele volta, tá ligado? Acabou. O pai, no máximo, olha ali, viu que tá tudo normal, né? Ali, ó, arranca aí, meu filho, na hora do banho. Tá normal, nunca mais comenta mais nada. A gente tem algumas teorias por que o homem não se cuida, né? Isso é, inclusive, de quando eu vou dar aula, palestra sobre o Novembro Azul, né? Que é tão falado e da campanha do homem. O homem morre de medo de achar algo. Então ele tem medo de ir, porque ele tem medo de achar algo sério e, sei lá, né, acontecer. É uma tese boa. Se eu não fiz fiz exame, eu não estou doente. Eu não estou doente, é isso aí. Não vi, não sei, não tenho nada. Outra é isso, de o quê? Homem não passa mal, que isso? Homem que fica doente é insegurança. O homem não pode ficar doente. O homem é o super-homem, né? Falar que o homem está ali de cama ou algo assim, isso gera, entre aspas, aquela coisa de uma pessoa que não tem uma masculinidade em si. Cultura, eu concordo. A menina menstruou, minha filha, ó, uma vez no ano no ginecologista, faz parte da sua rotina. O homem não. Ele vai deixando, não tem sintomas, ele acha que não precisa e vai arrastando isso. E um pouco de desleixo e também de planejamento. Começa a correria, serviço, trabalho, então ele sempre coloca o serviço na ponta da linha e as coisas vão se enrolando, ele vai deixando passar. Só quando vem um susto, ele para e fala, opa, alguma coisa aconteceu. E é o que a gente quer mudar isso um pouco, de primeiro o empresário, depois a empresa. Essa é a ideia. Legal. É verdade mesmo, né? A gente só trata o sintoma, né? Só. Eu falo assim, e senti uma dor. Peraí que eu vou no médico agora que o bicho pegou. E um dado importante, né? O quê? Então vamos pensar no que assusta o homem. Um câncer, tá? Um câncer de próstata ou renal, ele não tem sintoma nenhum nas suas fases iniciais até intermediárias. E quando vai dar sintoma, às vezes é um estágio avançado. Então, mas são altamente curáveis. O porquê não fazer descobrir a doença a tempo? Então, o fato de não ter sintomas, igual você falou, e hoje em dia a gente pensar que não ter uma doença não quer dizer sinônimo de saúde. Por quê? Saúde é bem-estar, é como que está o seu físico, como é que está a disposição, libido, a saúde sexual, que é uma parte que eu abordo bastante. Então, o que eu trago para os pacientes, não ter doença não quer dizer saúde. Você está bem do jeito que você está disposto, vitalidade, produtividade no serviço, concentração, memória, humor, libido. Então, você está bem? Opa, doutor, não estou. Então, a gente tem que pensar que saúde não é só não ter doença. É isso, né? Então, eu no Instagram sou muito ativo para tentar conscientizar e mostrar que a gente tem que tirar um pouquinho disso, igual você falou, de esperar sintomas
E não, tem que ir antes para fazer a prevenção, os cuidados e se sentir bem, né? Essa é a ideia. É isso aí, ó, tá vendo? O doutor Tiago já respondeu aqui porque a pergunta que ia ser feita é o seguinte, doutor. Ô, Hernani, por que você tá levando um médico aí pra falar de saúde? Cara, a gente trouxe um médico aqui pra falar de saúde porque, primeiro, a gente sempre fala que são pessoas, então o empresário, ele tem que estar se cuidando para tocar uma empresa da melhor forma possível. Então, a gestão, sua autogestão aqui é importante pra gente. Então, o doutor Tiago tá aqui esclarecendo essas dúvidas. Por que você não vai no médico, miserável? Vá no médico. Porque depois, filho, fica mais difícil consertar o defeito. Né? Até porque, partindo daquele princípio de saúde, família, trabalho, e não Isso. invertam a ordem, por favor, a gente precisa entender que saúde faz parte da gestão que a gente aplica, seja para nossa empresa, para nossa família, um pontinho que a gente tem que observar é a saúde, não é isso? E já caminhando para isso, eu já queria perguntar assim, qual é a frequência ideal para se ir ao médico fazer um exame de rotina, vamos falar assim? A rotina. Porque, beleza, a gente que já passou dos 40, já tem o protocolo ali meio escrito, tem que ir todo ano, tem que fazer isso. E pra galera mais jovem? Então, assim, só puxando um gancho que vocês falaram do empresário, uma coisa que ele precisa entender é que se ele parar um tempo, vamos supor, ele ficou internado. Já imaginou o custo disso, empresário, o custo, né, de pensar, então, aqui na parte de finanças, né? Então, ele tem que pensar que está bem, porque tem muitas pessoas que dependem dele. Mas, beleza, Thiago, qual a rotina ideal para nós? Quem não sente nada, então vamos pegar o homem desde pequeno. Em todas as etapas, temos que passar no uro, em algum momento. Ali na infância, para ver se está normal, órgão genital, se não tem nada, beleza, ótimo, né? O mais comum que é a fimose ou algo assim. Adolescente, ele já tá cheio de dúvidas e o único lugar que às vezes que ele tem é um amigo que vai tirar sarro, o vizinho, o irmão, o primo, né, que vai zoar ele se caso ele falar alguma coisa, aí já começa, ele não sabe se caso o tamanho dele é normal ou não, se caso ele tem alguma alteração, e ele já começa o namoro, e a gente já tem que educar ele, ensinar algumas coisas, beleza. O adulto jovem já começamos as doenças sexualmente transmissíveis, orientações e tudo. A parte hormonal, hoje em dia, cada vez mais cedo, às vezes, eu estou tendo que repor hormônio naquele paciente obeso, que aí ele já está com a testosterona lá embaixo, libido lá embaixo, autoestima lá embaixo. Isso interfere no começo da prática sexual dele, interfere na sua rotina de trabalho, de tudo. E o adulto aí bem, né? A prevenção de doenças. Nós, a partir dos 40, né, dados importantes aqui. A cada ano que passa, a gente perde a nossa capacidade de produzir o nosso principal hormônio, que é a testosterona, que interfere nisso tudo que eu falei. Por exemplo, concentração e memória. É muito comum eu receber lá, né, homens. Eu falo, Thiago, poxa, antes eu executava as coisas, tomava as decisões muito mais rápido. Hoje em dia eu leio uma coisa no serviço, estou muito lentificado, muitas das vezes questões hormonais. Fora estresse, rotina. Então, esse acompanhamento, eu brinco que é contínuo, mas uma vez no ano, você não tendo nada, já está ótimo. Não precisa mais do que isso. Tendo algo alterado, a gente vai pensar 6 meses, 90 dias, enfim. Aí depende do quadro, mas uma vez no ano já está de ótimo tamanho, prevenção nos quadros mais graves aí, né? Legal. Importantes. Cara, é o seguinte, eu tava pensando aqui, velho, você Diga, fala umas professor. paradas aí e eu fico pensando, cara, o homem, geralmente ele só vai no médico porque a mulher marca pra ele Opa. ou porque deu ruim, certo? Aham. Qual que é, tipo, e eu vejo também que é o seguinte, geralmente os caras vão mais no cardiologista antes do neurologista. Por que isso? Você tem alguma estatística falando isso? Olha, se nós formos pensar em estatística, realmente, quais as principais causas de morte, né? Então, a parte cardiovascular está entre os primeiros, ou seja, infarto, né? Tromboembolismo pulmonar associado, ou pensar no AVC, algo assim, beleza. Então, ele se preocupa muito com isso, mas olha um dado importante que eu vou associar as duas áreas aqui. Vocês sabiam que um dos primeiros sinais e sintomas, às vezes, de uma doença cardíaca é o homem, perder a ereção. A disfunção erétil, às vezes, é um dos primeiros sinais e sintomas de um problema cardíaco. Então, olha a importância de acompanhar com os dois. Por quê? Os mesmos fatores de risco para levar a um infarto podem levar a um
entupimento e atrapalhar artérias e veias e tudo no nosso órgão genital. Então, às vezes, ele passa comigo por conta de uma disfunção erétil, eu encaminho para cardio, ela já vai pedir exames, opa, tá alguma coisa, ele vai para um cateterismo, stent, e o quadro iniciou com a disfunção erétil. Então, a gente é tudo casado um com o outro, mas o homem, ele pensa muito no que ele olha na TV, de infarto e tudo, né? Ele não associa que esses sintomas que ele pensa é da idade só, é da minha rotina, eu tô estressado, ele não pensa que isso também pode ser um quadro cardíaco. E vai adiando, né? Igual você falou, ele deixa de chegar na ponta da linha quando o cara passa mal, que ele tem um susto, você fala, opa, é hora de eu ir no médico. Mas o que a gente quer é antecipar. E é aquilo que eu bato na tecla, né? A empresa, depois a gente... O empresário, depois a empresa, né? Deixa eu te falar, Tiagão, então dá uma dica prática aí pro cara começar a quebrar esse preconceito e ir no médico aí. Fala, o que o cara... Porque às vezes, velho, o cara tem essa questão da cultura, que a gente já falou aqui, pô, de ser cultural e tal. Tem essa questão, pô, eu não fico doente, não sei o que e tal. Mas, pô, como o cara chegar lá de uma outra forma, sem ter esse medo de achar alguma coisa? Sim, eu acho que o primeiro ponto é o que nós fizemos, é um ambiente onde ele se sinta em casa. Ele vai chegar ali, então a gente já criou essa ideia, a gente não tem uma recepção daquele padrão que você chega, tá ali, né, a moça no balcão, uma coisa mais no branco, né, a pessoa já, às vezes, já fica até meio assim, uma recepção com muitas pessoas. O homem, mesmo estando com outros homens, ele se sente julgado, que as pessoas estão pensando, ih, rapaz, se é novo é porque é alguma doença da rua, que o pessoal fala. Um pouquinho de idade que tá ficando broxa. Então, ele pensa que tá todo mundo observando ele e pensando em algo. Então, a nossa recepção já quebra isso, que ele chega, a nossa concierge treinada, inclusive, para estar recebendo como abordar, como conversar, vai oferecer a nossa carta de cafés, né? As meninas fizeram um curso de barista, com a melhor barista mulher, inclusive, do Brasil, ganhou um prêmio, é do DF aqui também, tá? Que deu o curso para ela. Então, ele já, opa, me senti em casa, tô tranquilo, musiquinha ali e tudo, um ambiente confortável, já tira aquela ansiedade. No consultório é a hora que a gente vai entrar na vida pessoal dele, bater um papo, aí isso é o nosso treinamento de anos. A consulta lá comigo é uma hora e meia. Vamos falar, Hernando, de tudo, cara. Entender da sua vida, de como começou, o porquê, quais fatores podem estar envolvidos. Só no nosso bate-papo ali você já entende que, opa, uma coisa que eu achava que era comigo é normal, uma coisa que eu tinha um tabu, eu vi que isso é corriqueiro. Então a gente vai, às vezes, só na conversa, tirando muitos entraves. E depois, exames, avaliação, ele vai se sentindo bem. Aí vem os resultados, ele se sente melhor, ele entende que aquilo que estávamos falando, não ter doença não quer dizer saúde. Ele começa a sentir-se melhor, mesmo não tendo doença, mais produtivo, o namoro em casa melhora, ele se sente melhor consigo mesmo. Então, uma coisa vai puxando a outra, ele vê que isso é importante. Aí ele fideliza, não quer sair mais. Está cada vez melhor, porque a gente vive mais hoje em dia, mas... Viver mais não quer dizer viver bem por muito tempo. Aí que entra a nossa parte. É isso, é uma... Qualidade de vida. Isso, a gente vai plantando uma semente aqui, outra acolá. Aí vem a confiança, o bate-papo lá é esse aqui, ó. Então eu uso a linguagem nossa que a gente quer escutar, de conversar de homem para homem, né? E ele vai se sentindo em casa ali, a gente vai alinhando, as coisas vão indo. Mano. Eu falo tá que mais fácil lá, mano. esse Esse negócio é diferenciado. E ó que eu fui lá e ó, Pô, a clínica é top, velho. Não... nota 10. Tiagão, agora é o seguinte, fala aí pra mim, cara, qual que é a dificuldade nesses 5 anos aí que você tem como empreendedor? Tem estrada de medicina gigante, mas como empreendedor você tá aí, você falou pra gente que tem 5, 6 anos aí nessa jornada. Qual que é a dificuldade que você sentiu como empreendedor lá, quando você, pô, agora o jogo é meu, agora é diferente de estar dentro de outra clínica? Perfeito. A primeira coisa, a gente médico, a gente não tem nenhum conhecimento, zero, né? Durante os 6 anos de medicina, aí vem a residência, no meu caso ali, são mais, hoje em dia, 6 anos. Então, 12 anos ali que você está passando só ralando, estudando, né? Tiro, porrada e bomba o tempo todo. E a gente tem que já despertar um pouquinho a mente para que
o que é um pouco de marketing, de gestão, de métricas de consultório, né, de entender de plano de negócios. E eu fui despertando isso um pouco, que eu via hoje em dia na medicina 2 rumos, né? Uma turma assim, né, não julgando ninguém, mas uma turma às vezes muito do um charlatanismo, né, mas que o cara lá ganhando dinheiro, mas assim, né, às custas de uma medicina não leal, vamos dizer assim, e outro cara que seguia o protocolo padrão, que saía, juntava com os colegas, um consultório, num plano de saúde, ele fazia um trabalho bacana, mas a coisa não ia. Eu falei, não, espera aí, tem que ter um meio do caminho de você dar uma medicina de ponta para o paciente, agregando um serviço de ponta e você também ser valorizado por isso. Eu comecei a acompanhar pessoas importantes de vários ramos de negócio que tinham sucesso em entendendo, né? Eu fui estudando, curso, livro, acompanhando. Aí eu comecei a dar os primeiros passos. Até foi um dos pioneiros aqui, eu acho que a urologia é uma área muito vinculada ao plano de saúde, à rede hospitalar, ainda porque a gente opera nos hospitais, né? Mas eu pensava, como eu posso montar um negócio da marca do Thiago, um pouco ali? Então, eu já, de início, eu peguei um chip de telefone e comprei, arrumei uma concierge, que na verdade era uma amiga lá do intra hospitalar, que eu falei, ó, a gente vai montar os protocolos operacionais padrão da conversa com o nosso paciente. Então, eu já comecei a oferecer um serviço Thiago, de um CPF diferenciado. Então, acompanhar esse paciente no pré, intra e pós-consulta, no pré, intra e pós-cirúrgico. Então, eu dava aulas, ainda dou para os meus pacientes. Então, eu montei aulas para por exemplo, Hernani vai lá, Thiago, meu pai teve um câncer de próstata. E aí? Eu vou lá e explico para ele o passo a passo, o porquê, a doença, etapas, o como. Ótimo. Então, você entende, você fala, poxa, ninguém nunca me explicou isso. Então, eu comecei a dar um serviço diferenciado, mesmo eu ainda ali em loco, né? E a coisa foi expandindo. Aí eu aluguei uma sala junto numa clínica de outros amigos, até então, né? A pupila aí nossa, que era a Lessense, uma ideia de algum tempo, juntou com um colega cirurgião plástico, com outros lá, empresários, investidores que estão junto com a gente, a ideia casou. Aí eu falei, poxa, agora é hora de realizar tudo aquilo que eu sempre sonhei em ofertar, de ter de serviço aos meus pacientes, e aí nasceu a Lessense. E a gente está o tempo todo, igual eu brinquei, esses últimos anos, acho que eu estou fazendo mais curso. A medicina, a gente não para nunca, mas a parte de gestão, de negócio, entendendo que a gente vai se tornando empresário, né? Assim, aos poucos apanhando de um lado, aprendendo em outro, e assim a gente vai seguindo. A gente fala aqui o seguinte, a faculdade ela forma um excelente técnico. Isso. Mas no final das contas você sai de lá desempregado. O médico não, porque o médico hoje é uma mão de obra muito desejada, mas normalmente você sai desempregado da faculdade. A gestão, marketing, vendas dentro de medicina é um pecado você falar em vendas, né? Opa! Eu conheço médicos que fazem conta em cirurgia. Não. Fala, para eu fazer isso eu preciso fazer tantas cirurgias. Eu falo, gente, não é possível que ainda não... não tem um outro jeito, né? E aí é muito legal quando a gente vê que é um movimento que o mercado vem fazendo, né? Eu já conheço alguns outros médicos que também olham mais para esse lado, não com a força, com a intensidade, com a qualidade que você conseguiu imprimir ali na clínica, mas graças a Deus, cada vez mais os médicos estão olhando para esse lado, né? Pro lado de empreender, de entregar mais qualidade. Afinal de contas, o paladar não retrocede. É isso aí. É igual vinho bom, né? A gente começa a tomar ali, a gente não quer retornar. Mas, vou te falar, a gente ainda apanha em qual sentido? Eu lembro que no início, o marketing, né? Eu já tinha despertado essa importância. É um médico blogueiro, né? Thiago, você tá querendo... tirar onda, né? Ou algo assim. Então, hoje em dia, já me tornei referência para os colegas. Thiagão, qual pessoa que está fazendo o seu marketing? Como que é? Do mesmo jeito do consultório particular, da clínica, você tem que ter uma postura diferente. A sua consulta é uma consulta de 1 hora, 1 hora e meia,
Então você não pode estar ali também só uma hora e meia enrolando. Não, você entrega o over-deliver, né? É o algo a mais. Então, isso você tem que fazer uma construção. Porque o que eu falo, muitos colegas querem como é que fala? A clínica, o consultório, aquilo, mas passar o processo, meu amigo, ninguém quer, Todo não. mundo quer a chuva, mas ninguém quer a lama, né? Rapaz, eu vi que o rapaz tá estudando mesmo. Você viu? Aqui é over-delivery, papai, entrega mais. A pergunta agora é, você estava aí falando da construção do modelo de negócio que vocês fizeram hoje. Pô, a gente chegou lá, cara, foi super bem atendido, como você falou, pô, café diferenciado, recepção totalmente fora do padrão de uma clínica. Pô, convênios bacanas com artistas, com os artistas, os alfaiates artistas lá, o Vasco Vasconcelos, a Patrícia, né? A Priscila Nogueira. Priscila Nogueira e tal. Das joias. Onde vocês buscaram inspiração para trazer esses parceiros, velho? A gente ali foi juntando um pouco de cada um, né, dos sócios. Daniel Bittencourt é um dos sócios que está lá com a gente, né? Ele tem uma formação de engenheiro da aviação, ele tem outras empresas, então um cara que já rodou o mundo inteiro, então ele juntou várias ideias, às vezes de um hotel, né? O nosso cirurgião plástico lá também, junto com a gente, ele com ideias de outras clínicas, outros conceitos, e eu também, a gente já estava acompanhando esse tipo de serviço de mercado de luxo, né? A gente vê que o mercado de luxo, ainda mais agora na época do Covid, ele deu um boom, né, assim, no mundo inteiro, e cada vez ele sobe mais. A gente vê que o quê? As pessoas querem hoje em dia consumir o que é bom. E a gente ali juntou não só esse serviço, né, extra, mas com a entrega de resultados extra. E foram as parcerias surgindo aos poucos. Então, o Vasco Vasconcelos, né, já era um conhecido do Daniel, meu sócio, a gente foi apresentado. Hoje em dia também virei um amigo, né, e parceiro ele, Edivan, e os caras são referência hoje em dia, não só aqui em Brasília, mas São Paulo também. A Priscila Nogueira, né, esse mundo pequeno, a gente era conterrânea das Minas Gerais, e ela já muito sucesso aqui, e também foi entrando, a teia foi se expandindo. Network, que a gente estava falando. Aí nisso a gente já tem agora os colegas de São Paulo que estiveram junto com a gente fazendo palestra e já tem um vínculo de amizade. E assim, a gente agora no Beach Tennis com o Juliano, também um parceiro. A gente está montando uma rede de network muito importante, onde os laços, cada um tem a sua pitada, e a gente vê que vai dando liga, a coisa vai tomando corpo, né? E casa com o que nós queremos, que é o mesmo público que consome o Vasco e que consome a Priscila, nos consome também, e a coisa vai se tornando um trabalho de formiguinha, né? Vai plantando a semente, vai passando ele para o outro, e a gente vai construindo a nossa marca. Cara, é o que a gente falou aqui no podcast passado com o Martoni, ele até deu uma aula falando sobre isso aí, né? Que é tipo a divisão do mesmo público. Pô, o pessoal lá, o Vasco, a Priscila entregam para o mesmo público que você quer entregar o seu serviço e tal. Então, tipo, essa divisão de público é muito importante. Para você de outro estado que tá vendo aí, que se espelha no Thiago, quer montar uma clínica, ou tá começando, é um médico novo, tá ainda na residência, ou tá pensando em ter uma clínica, tá aí, ó, o exemplo do Thiago aí. E outro, o cara é acessível, chama ele lá na rede social que ele vai dar na dica. hora. E até assim, essa é uma dica bacana, porque eu te falo, se o Thiago tivesse alguma, nem que seja um bate-papo assim comigo lá, na época de encerrando o curso, vou ter certeza, nossa, hoje eu já tinha pensado em 300 outras coisas já novas, já tinha entrado com a mente muito mais aberta, que a gente entra com a cabeça, né, fechada. Então, acompanhar esse bate-papo, eu tive muita abertura com outras pessoas também no Instagram, que eu mandava recado na carona, e aí e tal, eu tô acompanhando o seu negócio, a sua clínica, queria saber mais. Aí o cara às vezes me dava uma dica de um curso. Ó, Thiago, eu fiz um curso de gestão bacana. Opa, eu anotava. Livro, podcast, opa, escutava. Então, assim vai construindo, né? Isso é importante porque você já sai com outra mente. O meu irmão mais novo, o Luquita, né? Eu, Diego e o Luco. O Diego é o mais velho, médico também, formantes. E o Luquita é o mais novo. Então, eu procuro passar para eles. Luco, ó,
A medicina mudou. Você tem que pensar nisso, isso, outro. Tem que pensar um pouco na jornada do paciente que está ali e entregar o além do que aquilo, ou doença ou não. Ele quer pensar de forma completa, a medicina integral. Por exemplo, adianta o Hernani ir lá comigo e falar da próstata só e eu, pronto, resolveu a próstata e embora. Não. Vou abordar como é que está a sua saúde mental, como é que está a sua parte de atividade física, bem-estar. Então, é pensar na pessoa de forma completa. A gente está buscando isso também. A gente, hoje em dia, não quer ir no médico só para resolver minha questão da próstata. Um abraço, meu amigo, ano que vem você volta aqui. Mas, peraí, como é que está o namoro? Como que está a disposição para o serviço, para a equipe, o trabalho? Está boa ou não? Vamos alinhar? Então, é isso. É pensar na medicina além do que a urologia. Então, eu já fiz curso de a parte nutroterapia de injetáveis, que, inclusive, é um braço da License Clinic. Né? Então, explicando aqui, a gente tem a License Clinic, uma clínica exclusiva para homens, e a License Health, que é um centro de infusão em injetáveis de alto padrão, lá homens e mulheres. Né? Então, toda a parte de nutroterapia venosa, tratamento da dor, medicina regenerativa, pensando em longevidade, em bem-estar, nós temos na Health ali também. Então, uma alimenta a outra. Né? Então, a dica que você deixou aí, cara, e eu acho que você pode reforçar, que o LTV lá que vocês usam lá é acompanhar a jornada do cliente e oferecer experiências para ele. Tanto, pro cara se vestir bem, se ele quiser tem lá, se o cara quiser comprar uma joia para a esposa tem, se o cara quiser tomar um bom café tem, e se o cara quadro. Um quadro, se o cara quiser comprar a louça também, que tá lá. Isso. E se o cara quisesse fazer uma nutrição lá através dos injetáveis, consultar, então tudo isso faz parte de um pacote para melhorar a experiência do cliente. Isso, né? É desde o momento em que ele entra em contato no WhatsApp, né? Então a gente preza para como começou essa conversa e como termina, né? Um erro, hoje em dia, às vezes, não é um erro, mas assim, né? Muitas áreas e colegas, não só a medicina, a partir do momento em que o Hernani foi lá e consumiu algo, beleza, eu te passei uma receita, Hernani, um abraço, o ano que vem a gente se fala. Mas desse começo até o ano que vem, não sei se você usou o remédio ou não, como que foi o acompanhamento, se deu resultado. Então, esse pós-consulta é uma parte onde eu prezo demais, porque é nisso que muitas pessoas pecam. Em qualquer serviço, né? A gente vai numa loja lá comprar, o cara às vezes, né, não pergunta se caso realmente o tênis que você está pensando ele ficou bom ou não, algo assim, uma empresa, um carro. Então, esse acompanhamento, então, é justamente para entregar toda a experiência para ele na parte interna, visual, aroma, né, de consumir algo ali, até o depois retornar e enviar e fidelizar conosco ali da License, né? Boa. Tiagão, eu sei que clínica tem uns pontinhos delicados, porque CRM fica muito em cima, tem muita coisa que é limitado. Quais são os principais desafios hoje que uma clínica de alto padrão passa? Eu acho que a primeira parte é as liberações. Né? Então, assim, você antes de pensar em ter uma clínica, é pensar o que você quer montar, né? O que você irá ofertar para estar tudo regularizado, né? Nas leis, da forma correta. Então, porque senão já aconteceu. Vários colegas de investir uma nota em, às vezes, numa reforma, algo assim, na hora que ele vê uma sala que ele investiu, ela não pode existir, um espaço que ele tinha feito, ele não poderia ter realizado daquela maneira. Então, pensar primeiro na infraestrutura. 2, fazer um plano de negócio. Beleza. Qual vai ser o meu público? Qual a persona? Ou seja, para quem eu quero conversar ali? É homem? É mulher? De que idade? De qual nível social, econômico? Ah, beleza, entendi. Onde eu estou pensando em montar a minha clínica? Eu vou conversar com essas pessoas? Ou estou meio aqui num nicho que, olha, onde eu estou pensando em pegar uma sala, um espaço, eu não vou atrair esse público. Então, beleza. Depois, o plano de negócio. Então, qual vai ser o meu cenário? Pessimista, realista e otimista. Então, eu estou aqui investindo tanto, vai ser isso. No pior cenário, eu preciso estar com esse fluxo de caixa mensal e gerar tanto para ter, no mínimo, empatar. No realista, é o mais próximo do que a gente está pensando. O otimista, vai dar certo, a gente vai atingir
break-even, né? Empatar ali com quanto tempo? Então, ele fazendo isso, como qualquer investimento, a chance de também, né, a gente ter prejuízo ou não dar certo é enorme. Mas você já entra muito mais sólido, muito mais realista, com o cenário mais, opa, eu entendi, então eu estava meio viajando aqui nas coisas. E depois é pensar em quem vai estar com você, os profissionais. Então, ainda mais a gente lá, é uma clínica multidisciplinar. Temos urologista, cardiovascular, pneumo, dermato, cirurgia plástica, infecto, nutricionista, deixa eu ver se eu estou esquecendo, especialista em dor. Então, pensar em colegas que têm também a mesma cultura sua de pensamento, que são bons médicos, éticos, né? O que o cara entrega é o que você pensa para a licença. Então, uma coisa que nós fazemos lá e prezamos é ter essa conversa com os colegas, o corpo clínico, ó, a licença a gente atende esse público, então a postura é essa, né? É entregar excelência, o resultado final é a ponta da linha, porque o que eu falo, antes de ser uma clínica bonita, é uma clínica, ou seja, tem que dar resultado. Giuseppe, Hernani, que vocês vão estar lá, vocês querem receber o resultado, ou seja, fui lá, é bonita, bacana e ainda estou melhor. Opa, aí envelopamos tudo. Então, todas essas etapas antes, só do que a gente médico não está acostumado com um negócio, a gente acha que alugar uma sala, arrumar um espaço, uma cadeira bonita, um computador, e aí vem a parte que é o ponto central, a concierge, e é quem vai atender esse paciente. No início lá, né, eu, a Tamires, hoje a Stephanie e a Thalita que estão comigo, eu sei lá, reunia com ela a cada 15 dias, uma vez por semana, pegava todas as conversas de WhatsApp, um por um dos pacientes, para ver, ó, aqui a gente respondeu assim, mas eu acho que a gente poderia responder dessa maneira. Então, dá trabalho, é o que a gente falou. Querer a clínica bonita só o estágio final, mas todas essas etapas são essenciais, né? Pô, show de bola, cara. Ficou várias dicas aí pra você, cara, tá? E vão me perguntar depois, pô, Hernani, eu não tô na capital, tá mais complexo. Não, não tá mais complexo. O Thiago deu aqui vários exemplos de como você pode dar uma experiência pro seu cliente usando aí a situação que você tem na sua região. Pô, vai lá, faz um convênio com um café ali da região pra oferecer uma experiência diferente. Procure ali as pessoas Chip ali celular que você compra em qualquer para lugar. fazer o atendimento diferenciado, treinamento constante, que a gente Isso. sempre fala aqui, cara. Se você não treina o seu colaborador, você não tem direito de reclamar dele, entendeu? Então, treine primeiro para depois poder falar, cara, a gente agora treinou, mas não tá dando certo. Aí beleza, mas então tá aí, ó. Ele acabou de falar que, pô, ele sentava e ia treinar, ver ligação de WhatsApp, ou as mensagens de WhatsApp, então faça isso você também aí. E se quer saber um pouquinho mais, cara, a gente também tá aqui, o MBA, para te ajudar. Chama a gente aí no direct. O pessoal vai falar com você, como você pode ter uma cadeira num conselho. Pra ter até, às vezes, sentar com o Thiago aqui, trocar uma ideia, porque ele tá próximo a gente pode fazer esse approach. Então, tá aí. MBA tá na tela aí. É isso. Eu queria explorar um pouquinho mais a parte de treinamento. Como que é a rotina de treinamento? O treinamento é um negócio que não dá dinheiro. É um negócio que você gasta energia, dá dor de cabeça, não dá dinheiro, mas te dá liberdade. Sim. Né? O doutor está sentado aqui, a clínica está rodando, porque existe uma rotina de treinamento. Isso. Como que é essa rotina de treinamento, Thiago? A gente, né, então assim, na época a gente até entrou em contato com o pessoal, né, vou falar aqui deles também, excelentes, a Babi Feu e o Bruno Reis, né, eles têm uma agência chamada B2B, né, já especializada em clínicas aí também. Então, a gente uniu mentes e forças, né. O Bruno é muito da parte de gestão, né? Então, assim, o backstage ali, das métricas, da finança, levantar de qual vai ser a parte operacional. E a Babi, ela ajudou nessa parte do brand experiência junto conosco, né? Junto com o que a gente já falou aqui da minha expertise, dos outros sócios. Então, reunimos a equipe. Antes mesmo de abrir a clínica, a gente já estava em treinamento já direto. Primeiro, as meninas lá da recepção, né? Então, na parte de enfermagem, técnica, copeira, a parte do café, serviço de concierge. Então, já entendendo cada uma delas, onde elas iriam ficar, atuar. Então, a gente partiu para a parte de ensinar um pouco do que seria o conceito da clínica, o perfil
de quem a gente vai atender, de como vai ser essa jornada dele. Então, a gente passava desde, entrou em contato no WhatsApp, como abordar, pá. Entrou dentro da clínica, ótimo. Quem vai recepcionar? Então, todo esse POP, né, os protocolos operacionais padrão, a gente criou não só da parte antes dele chegar até depois. E aí vem o dia a dia, que nós vamos alinhando, né, ajustando arestas ali com o outro lado, porque sempre tem problema diariamente, não tem jeito, né? Lidar com pessoas é assim, uma é mais emocional do que a outra, então essa parte a gente vai lapidando ali diariamente, nós mesmos, eu, né, gosto, e a Rafa, minha esposa, que também é lá, sócia e parceira, a gente, por exemplo, demos uma aula lá para eles só sobre comunicação interna, como você fazer uma comunicação não violenta, né? Aprendi muito isso com o pessoal do Verbalize, lá do meu amigão Pedro Elou. Então, como você dá um feedback, como você conversar, responder. Por quê? Isso é gerir o corpo interno para a coisa funcionar. Mas até hoje a gente, é lógico, estamos ainda aprendendo e vamos ficar aprendendo eternamente. Né? É isso. Agora, curiosidade, pai. Diga lá, Voltando mestre. para a área técnica específica, você é o cara. O pessoal tá perguntando, dá para aumentar a ferramenta masculina? Opa, rapaz, aí você tocou no ponto-chave, né? Aí aumentem o som, que lá vem a resposta. E sim, né? O que nós temos hoje em dia, o termo é bioplastia, tá? A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque na internet a gente é bombardeado, né? Com soluções e cirurgias mirabolantes, que o cara saiu de 12 para 18, de 18 para 30. Não é bem assim, não. O que nós temos hoje em dia, né? A bioplastia, um procedimento seguro que nós fazemos no consultório, indolor, acabou, vai embora para casa, ambulatorial, que nós aumentamos principalmente o calibre, mas também em comprimento, tá? E aí, a importância, qual o perfil de paciente? Thiago, é só o solteiro? É só... Não. Aliás, muito dos procedimentos que eu faço é paciente casado, que tem a sua parceira, mas que ele se incomodava, quer ver, com coisas simples. Thiago, eu ia às vezes dormir, né, sem cueca, o bichinho tava ali meio murcho, rapaz, eu ficava meio sem graça, a coisa não ia. Hoje em dia eu já durmo sem cueca o tempo todo, porque eu tô confiante, é confiança, é autoestima. Outro, fala, Thiago, jogava bola com os parça, final de semana, na hora de tomar a ducha lá, o banheiro aberto, eu ficava num canto escondido, que o bichinho tava ali murcho, escondido também, né? Ou vai pra praia. E a gente, hoje em dia, consegue trazer essa autoestima e confiança com um procedimento ambulatorial. E pensando no prazer, né, no casal hétero, a mulher ela tem muito mais prazer na circunferência do que em tamanho. E é um mito isso, porque o canal vaginal ele é até curto. E quase que a totalidade dos homens tem um pênis de um tamanho normal. Mas ele acha que às vezes é pequeno, ele acha que o dele, às vezes porque o gordinho ali, a gordura embute, encobre o pênis, ele acha que é menor, mas na verdade ele tem gordura encobrindo. A gente retira essa gordura, ele, opa, já ganha uns 5 centímetros. Então, a gente faz esse trabalho de autoestima, de confiança, de bem-estar e aumenta mesmo o bicho. Ô, Tiagão, mas agora a pergunta é, esse procedimento, ele é permanente ou são esses tipos de procedimentos que são temporários e o cara tem que estar refazendo constantemente? Constantemente não, com a frequência. Igual Botox, né? Você ia falar. Isso, eles são temporários, né? Então, a bioplastia, ela vai durar em torno de um ano e meio. O que nós temos de permanente, Thiago? Tem paciente que tem um excesso de pele, né? Entre a região da bolsa escrotal e o pênis, que ele também encobre e pede boa parte do pênis. Se a gente faz uma escrotoplastia, esse é definitivo. Outro, esse paciente, como eu falei, acima do peso, que tem uma gordura que embute, encobre. Além de orientar ele, e a gente ajuda a perder peso, equilíbrio metabólico hormonal, ele faz uma lipo ali daquela parte, ganha um aumento do pênis, a gente associa com uma retirada do excesso de pele, também ele tem um aumento permanente. E tem algumas doenças que fazem um encurtamento do pênis, e nós trazemos ele ao que seria o normal, tanto encurtar quanto encurvar. Então, outra pergunta, o pênis pode encolher, Thiago? Pode, pelo desuso, né? Então, o pessoal em casa, gente,
precisa usar, viu? Então, Aí, ó, vamos usar a ferramenta. Usa a ferramenta. Trabalha, meu povo. Trabalha, porque senão o bicho retrai. Então, a gente faz um trabalho para estar recrutando esse pênis pós-cirúrgico. Então, tem várias maneiras e técnicas. O que seria o micropênis, que nós fazemos uma cirurgia que às vezes aparece na internet, que eles falam soltar o ligamento, né, do pênis. É como se ele tivesse encurtado, você corta aqui um cordão e ele, se projeta. Isso é indicado só para um caso que é raríssimo, em torno de 0,6% dos homens, que chama micropênis, que aí a gente está pensando em funcionalidade, que esse cara não consegue nem tentar ser pai pelos métodos naturais, porque não chega lá. Então, a gente faz um combinado de procedimentos cirúrgicos, aí sim, para estar ajudando. Tá? Então, bonitão, você que quer saber se a ferramenta aumenta, você vai lá no Dr. Tiago que ele vai te explicar o seu caso. Cara, estamos quase. Já pode começar a tocar o negócio aí, que é o prazo. Dr. Tiago, é o seguinte, agora a gente vai para um bate-bola aqui, só pensa e responde aí. É Perfeito. O senhor falou que depois da medicina, que não dá para parar de estudar, nunca você tem estudado marketing, venda, gestão, e acaba quando estuda, lê, não é isso? Lê. Indica um livro aí pra gente. Deixa eu iniciar uma aqui. 16 Leis do Sucesso. Oi. Napoleão Hill, é? Eu acho que é Napoleão Hill, Napoleão Hill. O Napoleão Hill tá devendo uma grana pra nós aqui. Pra nós. Só dá ele na playlist. Que saudade. Aí, ó, 16 Leis do Sucesso, Napoleão Hill. Se tiver esse audiolivro, ele vai estar lá na nossa playlist. Dica do Dr. Tiago. Então, você já baixa, já deixa aí no Spotify, já dá o like lá e pode deixar uma pergunta lá. Você sabe que você pode perguntar lá? Então, deixa uma pergunta lá que a gente responde depois. Doutor, a parada é o seguinte, tem dia que a gente levanta e a gente vai na disciplina, né? Porque o cara tem que ir. Na raça. Na raça. Então, se você sai de casa ali, entra no carro, qual que você escuta no carro? Música, podcast e se for uma música, deixa uma dica aí. Olha, eu já tava, uma época eu tava escutando só podcast, falando, peraí, deixa eu mudar um pouquinho. Hoje em dia, vai muito do humor, né? E tudo. Eu escuto desde pensar num pagode, a rock, mas até um Sam Cooke, uma Etta James, então é muito do momento. Mas vamos pensar aqui no Pearl Jam. Então, pra fazer uma coisa aqui, né? Mais tranquilo. Não, a música do doutor... tem uma específica. Pode ser Jeremy. Jeremy, vai estar lá na playlist lá, então você também pode baixar, porque nem, igual o doutor falou, cara, nem sempre de podcast, de livro, o cara vive, cara. O cara quer dar uma relaxada, então ele escuta. E na nossa playlist lá é variada. Todo convidado que vem aqui deixa uma dica de música, a gente vai incrementando a lista. Perfeito. A do senhor vai estar lá, então fique à disposição a baixar e dar o like. Isso. Pode falar. Quando eu posso escolher, porque a minha filhinha pequena, ela que domina. Então eu não vou nem... Eu te entendo. Eu te entendo. Eu tenho um Spotify só pro caçula lá pra não bagunçar minha playlist. É isso aí. Eu sei como é que é. No começo do nosso episódio aqui, você falou também da importância do networking, que as coisas começaram a fluir melhor quando você começou a olhar para networking. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da importância, o quanto isso tem significado aí para a Lessense, para o Tiago empresário, não para o Tiago médico. Vou te falar que está assim, despertando cada vez mais um Tiago empresário, né? Nós estivemos, por exemplo, em São Paulo, né, com a convite do Vasco, lá na terça, né, que ele tem uma terça que é um dia do charuto e uísque. Um dos grandes empresários que consomem estão lá. Então a gente estava ali tendo um papo com o Beto Sade, que é o dono da Band, junto com o Pedro Batista, né, que é um grande empresário lá também, junto com o Simão, que é outro excelente, né, empresário e amigo. Então, assim, a gente vê o quanto dali já surgiu oportunidades do pessoal estar vindo aqui conhecer. A Priscila, que é uma parceira já, diversas mulheres importantes, não só do meio empresarial, mas político, já estiveram na clínica e abre espaço para nós estarmos em outros meios onde a gente não ia. Então, é uma teia. Você entra em um lugar, abre um leque, entra em outro e existe, a gente vai criando, né, meio que uma comunidade ali da Lessense, de amigos, de parceiros, de empresários, de pessoas interessadas, e a coisa vai só expandindo. Eu vejo o quanto é importante. Aprendo muito, né, com o meu sócio lá também, que já é mais empresário do que eu, não é médico, então a gente está aprendendo. Eu estou gostando desse tchan.
Show de bola. Tiagão, a parada é o seguinte, você tá ligado que isso que nós estamos fazendo aqui não tem fronteiras, né? Isso aqui amanhã, daqui 30 anos, sua filhinha mais nova, seus filhos, pode dar um play aí nas redes sociais e ver a gente aqui batendo esse papo hoje. Qual que seria a frase do Thiago que a gente ia botar no outdoor e vamos fazer uma camiseta? Deixa eu pensar aqui. Quem só sabe medicina, nem medicina sabe. Rapaz, o bicho foi pesado. Bateu pra machucar agora, velho. Vai pro... mano. Essa tá entre as meu 5 mais pesadas aqui. Eu vou fazer um post com isso aí. Show de bola. É isso aí. Sensacional. Já falamos das playlists, da frase. Uma referência agora. É verdade. Fala pra gente uma pessoa que é referência pra você. Olha, Não precisa ser um famoso, não precisa uma ser um só. influenciador digital. Mas se for pai e mãe, a gente chora, hein? Olha, deixa eu pensar aqui uma. Alguém que é um espelho pra você, que você olha e fala assim, cara, essa pessoa me inspira, que vai receber sua homenagem agora. Não precisa ser um famosão, pode ser alguém do seu ciclo, mas só deixar uma homenagem registrada. Eu acho que assim, né? Então, deixa eu pegar umas pessoas, né, internas. Eu vou citar Pode, assim, doido. pai e mãe, Pode. né? Por conta de que, né, por diferentes áreas, né, o estímulo, a forma, aprendi muito com os dois, apesar, né, de todas as dificuldades em si, a gente é um resumo ali deles e vamos tentando passar um pouquinho para nossas meninas aí também, né? Então, os dois aí acho que são um bom exemplo de pessoas, cada um na sua parte, né, que venceram na diversidade ainda hoje, então os dois acho que é uma boa referência. Como que eles se chamam? Rapaz, vou te falar o nome do meu pai agora, vocês vão ver que a audiência vai lá em cima. Meu pai chama só uma letra, somente a letra L, mais nada. L Santos, o apelido é Letrinha. E minha mãe é Helena, né? Então L e a Helena aí, ó. Ô, seu L, aquele abraço. Dona Helena, também aquele abraço aí. Muito obrigado por produzir essa figura aqui que tá com a gente. É isso. É. Obrigado, gente. Tiagão, pra gente caminhar pros finalmente, indica pra gente aí 2 pessoas que você acha que seria legal estar aqui batendo esse papo com a gente, que você acha que faz sentido a gente Nossa, bater uma bola que vai agregar valor tanto pra gente quanto pra audiência aí. Eu tenho uma aqui que com certeza é importantíssimo, um amigão, um empresário, um cara vencedor que é uma referência, que é o Pedro Elou, né? Um amigo, olha a história dele. Ele era gago. O Pedro não é o irmão da Itana? Da Ixi, Academia Aquas? isso É mesmo. o Pedro. Eu conheço ele da sim, Verbalize. Pronto, aí tá ficando mais fácil. Ó. Agora. O Pedrão, a história dele é sensacional. Era gago desde a infância e para vencer a gagueira, ele fez o quê? Montou um curso de oratória, meu amigo. Hoje em dia dá aula, é professor, mentor, né? Tem outros projetos incríveis aí, o Pedrão. Então, assim, é um cara sensacional. E vamos pensar, olha, eu não sei se às vezes ele conseguiria vir aqui, mas, por exemplo, né? Podemos tentar pensar nessa de empresa, de ele tem uma história muito bacana, é o próprio Vasco. Né, o Vasconcelos, a história dele de início, de como ele chegou até aqui, é muito bacana, é uma pessoa que também iria agregar aí. Então, Vasco, estiver em Brasília, o convite está Isso. feito, será uma honra te receber. Não é isso, meu amigo? É na hora, papai. Chama o mestre aqui, pô, um dos maiores aí do Brasil, que sai da América Latina e que sai do mundo aí. Do planeta. Vamos receber o cara aqui, com certeza. Agora é o seguinte, Tiagão. Agora é a hora do jabá, cara. Fala aí um pouquinho mais da Lecência, onde o pessoal acha a Lecência, como é que faz pra marcar, como é que faz pra Perfeitamente. visitar lá, pra conhecer o espaço. Então, ó, Instagram do Thiago, Urologia DF, junto assim, não tem erro, tá? Nós temos 2 Instagram, lecense.clinic e lecense.health, tá? Minúsculo. Então, nós ficamos ali no Vítreo, né? Na L2 Sul, bloco B de bola, 3º andar. A hora que você abrir o elevador, as oliveiras já estão ali te esperando com aquela paisagem linda. Vai ser um maior prazer recebê-los lá para bater papo, para consulta, pra tomar um café, o que você quiser. A casa é de vocês. Pô, a gente vai deixar na descrição do episódio o Instagram do Thiago e o Instagram da clínica. Já vai ficar mais fácil. Então, É verdade.
É isso? É isso. Fechamos, ó, quase no gol. Isso aí, Rapaz, esse bicho aqui não bate na gente, tal de relógio. Esse aí a gente Obrigado. sofre com ele. Obrigado, Thiagão, gente. obrigado É uma por ter honra, vindo. Um prazer estar aqui, tá? De verdade, isso mostra que eu acho que o Thiago está no caminho, né? Então, para mim, estar aqui com vocês, pessoas importantes, sentar aqui é uma responsabilidade, então fico realmente lisonjeado. A gente que agradece. É sempre um prazer aprender um pouco com nossos convidados. Hoje não foi diferente. Uma boa aula. Você, meu amigo.